Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Carlos Valério. Nesse vídeo de hoje irei resolver a questão 138 da prova amarela Enem 2020. Então pega o seu material de anotações e vem comigo! Muito bem, não deixem de curtir o canal, ative o sininho para receber as notificações, me siga lá também no Instagram e vamos que vamos! Então é o seguinte, pessoal, eu tenho aqui o seguinte, um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1, então está aqui a representação do nosso troféu. E é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais. Então tem um paralelepípedo de madeira, 3 hastes verticais, que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro. Uma esfera de 30 centímetros de diâmetro. Que fica centralizado sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluindo a sua base. Tá joia? Então vamos fazer aqui a representação da altura desse troféu. A altura desse troféu pode ser mais ou menos isso aqui. E ele está falando que o troféu tem 100 centímetros de altura. Essa informação aqui, que a esfera tem 30 centímetros de diâmetro, ela não vai fazer diferença para nós aqui não, tá bom? A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Vamos voltar lá na figura 2. A caixa de vidro, dimensões de 8 por 10, tá joia? De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Informação importantíssima para nós aqui, tá joia? Então vamos lá. Vamos voltar aqui antes de terminar de ler o problema. Ele precisa colocar uma miniatura desse troféu no interior dessa caixa. E tem que sobrar pelo menos 1 centímetro das beiradas, tá joia? A grosso modo falando aqui. Então, o que seria isso? Seria você encaixar, inscrever um quadrado no interior dessa caixa. Tá joia? Inscrevendo um quadrado no interior dessa caixa aqui, ou seja, eu vou ter que colocar uma base quadrangular numa base retangular. Então, para isso, nós temos que levar em consideração essa medida 8. Para nós levarmos em consideração a medida 8, nós vamos ter o seguinte, se nós tirarmos 1 centímetro desse lado e 1 centímetro desse lado, você concorda comigo que vai sobrar 6 centímetros de cada lado? Ou seja, a nossa base da miniatura tem que ter necessariamente 6 centímetros, correto? Então vamos ler o restinho do problema. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a. Então, ele quer saber a medida da altura da caixa de vidro. Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, primeiramente, encontrar a altura da miniatura. E, após isso, nós vamos encontrar a altura da caixa. Para isso, eu fiz aqui o seguinte. Eu dei um zoom na figura aqui para facilitar os cálculos, tá bem? Então, vou fazer o desenho para vocês verem aqui e volto daqui a pouquinho. Bom, fiz o desenho aqui. O desenho é o seguinte. Nós temos aqui o troféu, que tem base 50 por 50 e altura 100. Eu coloquei a miniatura desse troféu no interior dessa caixa, tá joia? A base dessa caixa vai ter 6. Chamei a altura dessa miniatura de X, que está aqui fora, tá bem? E a altura da caixa, que era a nossa interrogação, eu deixei como sendo H. Tá joia? Só que o detalhe aqui, que nós já podemos tirar uma informação aqui, é o seguinte. Ele fala que a altura da caixa, a tampa da caixa tem que ser pelo menos 2 centímetros acima da esfera, correto? Então, devido a isso, nós podemos falar que o nosso H vai ser quem? Vai ser a altura da miniatura, que é X,
mais quem? Mais os 2 centímetros, que vai ser x mais 2. A nossa altura, ou seja, a pergunta que ele está querendo é a altura igual a x mais 2, para o caso aqui da nossa solução. Tá legal? Então é o seguinte, encontrando primeiramente a altura da miniatura, nós vamos fazer aqui uma proporção direta. Vamos fazer que a base desse troféu está para a base da miniatura. Então, nós podemos falar que 50 centímetros está para 6 centímetros da miniatura, assim como 100 centímetros está para quem? Está para x, que é a altura da miniatura. Ou seja, base está para base, altura está para altura. Tá bem? Para isso, nós vamos pensar o seguinte, é uma proporção direta. Nós podemos multiplicar cruzado ou podemos pensar o seguinte, 50 para 100 foi multiplicado por 2, não foi? Então, 6 para x também vai ser multiplicado por 2. Daqui, nós podemos concluir que 6 vezes 2, x igual a 12. Rápido, prova do Enem, você tem que ser rápido nos cálculos, tá joia? Agora nós vamos encontrar a altura de quem? A altura da caixa. E a altura da caixa é, por sua vez, igual a quem? A altura da caixa é igual a x mais 2. Então, a altura da caixa é igual a 12 mais 2. A altura da caixa é igual a 14 centímetros. Um detalhe que você precisa ficar sempre atento nas questões do Enem é o seguinte, no caso dessa questão aqui, ele deixou a altura da caixa aqui como sendo uma interrogação, e o aluno poderia confundir e fazer só esse cálculo inicial, sendo que se você observar, você vai verificar que tinha a resposta 12 também, percebe? Então, você tem que ficar muito atento com esses detalhes na prova do Enem. Ou seja, em qualquer prova, Enem e vestibulares de um modo em geral. Tá joia?